Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ney Ramalho e aqui falamos de tudo um pouco. Hoje estamos trazendo para você o seguinte assunto: o ministrando como Jesus ministrou. Vamos falar um pouquinho sobre as atitudes de Jesus frente às pessoas. Estou aqui com o meu guia de estudos e creio que você vai apreciar bastante. Vamos lá. Eu vou ler alguns trechos e assim farei o comentário em cima de cada um dos trechos que vou ler desse nosso guia de estudo, tá ok? Quando Cristo viu a multidão que se reunia em torno dele, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Cristo veio para curar a enfermidade das pessoas. Cristo veio para sarar as pessoas, para conduzi-las a um conforto espiritual, e não somente espiritual, mas também um conforto físico, porque a saúde das pessoas é importante para Deus. Também veio para saciar a fome, para alimentá-las, para dar para elas momento de felicidade, como no caso do vinho lá no casamento, como saciou a fome dos mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam assistindo ele ali naquele sermão do monte. Assim também aconteceu com a cura de muitos enfermos que a ele iam para receber a cura e a libertação. Ele veio também libertar os cativos do pecado, da injustiça e de demônios. Cristo, ele trabalhou aqui, neste lugar, neste planeta. Ele trabalhou muito mais como trazendo a cura e a libertação para as pessoas do que pregando propriamente dito. Ok? O próximo assunto do qual está aqui apresentado no nosso guia são as atitudes de Jesus em relação às pessoas. Diz assim: em seu advento, no advento de Jesus, os judeus não o receberam como haviam formado uma falsa ideia acerca da maneira da sua vinda. Esse Jesus, um camponês, carpinteiro, de origem humilde, o Filho de Deus, o Messias, será? Não poderia ser, mas a peculiaridade que separava os judeus das outras nações desapareceu em Cristo. Jesus veio para quebrar os paradigmas, para mudar os conceitos. Jesus veio para mostrar que o que importa para ele é você, é o ser humano, e não um monte de regras, doutrinas, um monte de coisas que são ditos de homem. Muito pelo contrário. Cristo preocupa-se com o seu caráter. Esse é o ponto principal. Os anjos estão a nos acompanhar o dia a dia para nos ajudar a moldar, a modelar o nosso caráter. Eles não interferem, mas eles nos auxiliam. Diz assim, os anjos estão observando o desenvolvimento do caráter humano e pesando o valor moral. Os que professam crer na verdade devem ser eles mesmos justos e exercer todas as influências para esclarecer e ganhar outros para a verdade. Se queremos serem seguidores de Cristo, deveremos preocupar-nos com o nosso caráter, com as nossas atitudes, com o que falamos e o que fazemos frente a outras pessoas. Não é a vontade de Deus que nos segreguemos do mundo. Enquanto estamos no mundo, devemos participar do plano de salvação dos que estão no mundo. No entanto, a oração de Cristo é: Pai, eu não te peço que os tire do mundo. Cristo orou para que você continuasse no mundo, mas que você
tivesse a capacidade de cuidar dos que lá estão para trazer para junto do Pai. Muito legal esse conceito de Jesus. E como que Jesus tratava as pessoas? Apesar do formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião nacionalista que separava os conquistadores do povo ao conquistado manifestara respeito pelo serviço de Deus e a bondade para com os judeus em seus adoradores. Nos ensinos de Cristo, conforme lhe haviam sido comunicado, encontrara aquilo que satisfazia a necessidade da alma. Tudo quanto havia de espiritual dentro dele correspondia às palavras do Salvador. Ele disse a Jesus: como eu, representando o poder romano, e os meus soldados reconhecem a minha autoridade como suprema, assim tu representas o poder infinito de Deus. O soldado romano não ousou dizer que seria superior a Cristo, porque sendo eles a nação dominante. Mas muito pelo contrário, o soldado romano disse que se ele tinha autoridade sobre uma centúria, Jesus tinha também autoridade sobre os anjos, e apenas com uma ordem de Jesus, o problema deste centurião estaria resolvido. Jesus não fez discriminação de pessoas, não faz acepção de pessoas, e você também não deve fazer, porque se é que de fato tu és um seguidor de Cristo, faças como Cristo fez. Ame as pessoas, acolhe as pessoas, dê a eles o amor genuíno, o amor de obediência a Deus. Este é o segredo que devemos expressar a respeito da grandeza de Cristo. O ministério da cura aqui na terra de Jesus, ele não findou no Calvário. Ele continuou e continuará até que Jesus venha na sua segunda vinda. Porque a terra está doente, o ser humano está doente do pecado. Valem tudo para nós as palavras caídas dos lábios de Jesus, ouvindas dos lábios de Jesus. Perdoados são os teus pecados. Cristo tem maior interesse na sua salvação do que na sua cura de um câncer, na sua cura de um coronavírus, na sua cura de qualquer outra doença. Ele tem maior interesse no seu arrependimento, porque ele te oferece a vida eterna. Mas, no entanto, ele também tem interesse na sua cura momentânea. Por isso que muitas doenças que sobrevêm sobre o ser humano são doenças psicossomáticas, doenças que você busca através das suas atitudes, das suas palavras, depressão, sofrimento, maximização dos problemas. Então, quando Jesus disse isso para o paralítico, perdoado estão os seus pecados, aquele homem entendeu que ele estava perdoado e que a doença que ele tinha, fruto de um pecado que ele havia cometido, o pecado dele estava perdoado, agora ele estava liberto. E é isso que Jesus faz comigo e com você também. Podemos falar a outros que vagueiam errantes no labirinto do pecado acerca da sua tenra compaixão por nós. A graça de Cristo, a nós revelada, devem ser eternamente revelada a outros. Não guarde para você. Abra o seu baú e mostre o tesouro que você recebeu. Leve esse tesouro a outras pessoas. Ainda sobre o ministério da cura de Jesus, ele diz assim, que quando Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus estava apenas fazendo para Pedro aquilo que Pedro desejava, para que Pedro pudesse fazer um trabalho junto a ele com maior tranquilidade.
Porque, leia comigo, Cristo sente as aflições de todo sofredor. Quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente esta ruína. Quando a febre consome a corrente vital, ele sente esta agonia e está tão disposto a curar o enfermo hoje como quando estava pessoalmente na terra. Os servos de Cristo são os seus representantes, instrumentos pelos quais ele atua. Por intermédio deles, Jesus deseja exercer o seu poder e a sua cura. Esse texto está lá no livro Desejado de Todas as Nações. Se você quiser que eu te passe uma descrição, deixe seu comentário e diga para mim aí que eu colocarei para você aí as descrições desse livro. Te passo um link, beleza? Aliás, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou deixar na descrição já os links de algumas das literaturas que eu estou usando aqui, que estão citadas aqui no guia de estudo, tá bom? O que é importante para Jesus? Os que vão receber a maior recompensa serão os que unem a sua atividade e o zelo e a piedade, a bondade eterna para com os pobres, os órfãos, os oprimidos, os aflitos, as viúvas. Mas os que passam fartos de fazer grandes coisas, verificarão que são os menores e os últimos. As pessoas que, de acordo com o verdadeiro caráter do coração, há ao nosso redor os que têm um espírito manso e humilde, o espírito de Cristo, que faz muitas pequenas coisas para ajudar os que cercam e que não ficam pensando nisso. As pessoas fazem voluntariamente, sem se preocupar com resultados. Eles fazem porque amam as outras pessoas. Era assim que Jesus fazia. Jesus não fazia nenhum tipo de ação pensando qual será o resultado dessa ação. Ele fazia porque ele amava as pessoas. Todo o céu está vazio de anjos, enquanto os espectadores santos o estarão aguardando com os olhos voltados para o céu, como os varões galileus quando eles ascenderam do Monte das Oliveiras. Então, somente os que são santos, os que seguiram inteiramente o manso modelo, exclamarão com transportes de júbilo e contemplá-lo. Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Aqui, essa citação de Isaías, de Coríntios, lá do livro Primeiros Escritos também, essa citação está dizendo que quando Jesus voltar para buscar os seus redimidos, o céu vai ficar vazio, porque o mal já não existirá, já estará sendo destruído. O céu ficará vazio e os anjos virão buscar aqueles que hoje dedicaram-se a Cristo, procuraram modelar o seu caráter ao modelo de Cristo. Ele vem para buscar essas pessoas e de maneira tal, nenhum ficará para trás daqueles que creram em Cristo Jesus. Nota que, desta maneira, Jesus vem para buscar os seus e redimi-los. Mas dolorosamente, o pecado será eliminado, Satanás e seus anjos serão eliminados, e todo aquele que não se decidir a moldar o seu caráter, a modelo do caráter de Cristo, infelizmente, perecerão. Querido amigo, querida amiga, nesse dia de hoje, neste momento, nós temos uma oportunidade de decisão, de passarmos a viver como Jesus viveu, como já diz aquela música, né? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. De fato, essa deve ser uma máxima da nossa vida. Entregar a Ele os nossos corações e viver para Ele e com Ele.
aqui vai um grande abraço do seu amigo Ney. E não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Se ela de alguma forma mexeu com você, compartilhe com seus amigos e ajude-os a entender um pouco mais sobre o modelo do caráter de Cristo. Essa deve ser a nossa missão para o dia de hoje. Um grande abraço.